Todo mundo está vendo minha área de trabalho aí? Sim, eu tô. Sim. Beleza. Então, pessoal, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho de PowerShell, e aí a gente vai ficar umas 2, 3 aulas falando um pouco de PowerShell, tá? Hoje a gente vai fazer uma introdução mais tranquila, um pouco mais devagar, tá? E aí a gente vai subir no nível aí, como a gente fez um pouco com criptografia, tá? Falar nisso, em criptografia, ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem perguntar? Vai ser ter algumas questões na prova sobre criptografia. Tá tudo tranquilo? Sim. Ô, professor, eu queria perguntar sobre qual encontro nós estamos. Claro que não. Fala um pouquinho mais alto aí, Vinícius, que eu não estou ouvindo. Qual encontro que a gente tá? Ah, olha, depende. Pode ser na fase do namoro, do casamento, do noivado. Em relação ao AVA. Tá na fase de conhecimento. Eu não sabe mais tirar, né, ô menino? É no 13, a gente está no encontro 13 do AVA. Obrigado. Mas pode ser também na parte de se conhecendo. Não, se conhecendo já foi, né? O semestre passado. Agora a gente está na fase do namoro pro noivado. Beleza? Você tá adiantado, hein, professor? Caramba, pro noivado já? Você é louco? Já se conheceu, já tá saindo da faculdade já tá mandando, não, já tá na época do divórcio já. Já você tá separando, já na tá situação separando, que tá. Já tá saindo. Ô, professor, a pergunta que vai cair na prova dessa criptografia é o que é criptografia, né? Mais ou menos isso ou não? Por isso. Daí. É daí. Por aí, tá nessa linha aí. Ah, entendeu. Tá bom, então. Não, só pra... Fica a dica. Não, tá nessa linha aí. Beleza, Vinícius? Tá no encontro 13 do AVA, tá? Beleza, obrigado. Nada. Essa apresentação tá lá no 13, se quiser baixar lá. Então, a gente vai falar do famoso PowerShell. Deixa eu abrir aqui a minha apresentação e a gente começa. E aí eu vou falando e aí vocês vão tirando a dúvida, tá? Eu vou começar bem devagarzinho da parte inicial, explicar o que é e como foi concebido. E aí a gente vai trabalhando, tá? A ideia, né? Então, vamos começar ali. A ideia é que surgiu na geração Microsoft, tá? Nessa família de Windows que existiu a geração do PowerShell, tá? Ele permite execução remota, né? Você pode executar ele de forma remota a partir da versão 2.0. E junto com o PowerShell vem o .NET Framework, que é muito usado pela parte de desenvolvimento da Microsoft, tá? A ideia, na verdade, dele foi fazer um shell parecido com o do Linux, tá? Porque o CMD, né, por mais de ser um executor de comando, um executador de comando lá, o Windows ainda não tinha um shell, né, um terminal lá, um shell tão poderoso quanto o do Linux, tá? Então, os caras falaram, vamos fazer alguma coisa nessa linha, tá? Vamos criar um PowerShell, que eles chamam, né, de até o nome é bem sugestivo, né, PowerShell, para também trazer esse lado de script, execução, né, dessa parte que o Windows faz, o Linux faz bem. Então, é por isso que essa ideia do PowerShell, tá? Ele tem a partir do Windows Stellar, né, 3.1, e o .NET Framework 2.0, que você tem que ter na versão CVTPAC 1, tá? E o PowerShell começa da versão 1.0, tá? Hoje nós já estamos aí bastante versões aí à frente, né? Mas para a instalação básica, né, você consegue já com o Windows Installator 3.1, o .NET Framework 2.0, com a sua versão de CVTPAC 1, tá? E o PowerShell 1.0 ali, tá? Então a ideia, como eu já falei, né, do PowerShell é ser aquele cara que faz frente ao terminal do Linux, tá? O PowerShell aqui é bem tranquilo, né? Você só coloca aqui já PowerShell no seu prompt, né? Aqui você já vê, aqui é o Windows 7, né? Já vem com PowerShell, tá? É bem tranquilo para executar, né? Você já consegue trabalhar com ele facilmente, você já consegue fazer operações bem tranquilas com ele, né? Por exemplo, né, se você quiser, ele já tem embutido uma calculadora, então a ideia é que ele seja um facilitador. Então, por exemplo, você nem precisa muitas das vezes
Aí foi um dos caras pioneiros, né? Teve um desenvolvedor na Microsoft que saiu com essa ideia, com essa disruptura, né? Porque se você for pensar essa sequência de PowerShell, como é concebida, não é muito estilo Microsoft, né? Não tem interface gráfica, não tem muita coisa. Então, é um cara que quis realmente fazer parecido com o universo Linux, tá? E aí, algumas coisas interessantes, por exemplo, né? Algumas coisas que eles melhoraram é o quê? Né? Já no próprio terminal, a calculadora já vem embutida automaticamente. No Linux, para você, por exemplo, fazer a calculadora, você tem que fazer ou um códigozinho ou executar o calc lá e escrever o que você quer. Aqui já é não, automático, né? Uma das vantagens é que isso já é automático, né? Eu fiz 4-1, você consegue fazer operações bem tranquilas, né? E ela já te dá o resultado. Você consegue fazer qualquer tipo de operação e ela já te dá o resultado automaticamente, tá? Então, e aí, qual que é interessante? O PowerShell, eles aceitam, né, além dessa opção da parte de calculadora, que é uma das coisas mais simples, né? Mas ele aceita desde operações simples, que são subtração, multiplicação, divisão e soma, né? Ali, ele já também faz operações mais complexas, que, por exemplo, o que está nesse slide aqui, né? Ele já sabe discernir o que vem primeiro, tá? Então, ele consegue já operar essa conta aqui, tá? Que é essa versão aqui de, entre parênteses, 5 mais 9 vezes 4, né? Ele já sabe a ordem, ele já está programado dentro dele a ordem de precedência dos operadores, né? Como todo mundo já sabe, primeiro é feito o que está entre parênteses, e aí depois você multiplica o resultado vezes 4 ali, né? Então, ele já consegue interpretar isso para vocês, né? Tá vendo que ele já consegue resolver essa precedência e dar o resultado da operação. Outra coisinha legal é que ele consegue já fazer umas contas para você usando a unidade que você quer para fazer a sua conta, né? Ele já consegue, por exemplo, utilizar aqui unidades lógicas, né? Você consegue fazer 5 GB dividido por 120 megabytes. Ele já consegue te devolver o resultado dessas operações, tá? Então, a calculadora dele é bem interessante e é poderosa. Você pensa que muitas das vezes, mas eu quase não uso isso. Depende do que você está fazendo, né? Não vou dizer nas operações básicas, mas depende do código que você está imputando, que você está recebendo variáveis e você precisa trabalhar com alguma métrica, né? Porcentagem, por exemplo, você já consegue capturar o valor de entrada, dividir por 100, né? E aí já tem a fração da porcentagem que você quer para poder trabalhar ali, né? Algumas métricas de sistema que você consegue programar com PowerShell, tá? Então, fica aí essa ilustração. A calculadora, ela funciona muito bem. E o legal dela, por exemplo, é essa questão, né, de conversões de unidade já fazer a divisão, tá? Nem todas as calculadoras que você tem já fazem essa conversão automática, né? Então, ela já faz essa ideia dessa compreensão. Ela já tem a precedência de operandos, né? Então, ela já interpreta que o parênteses vem primeiro, então ela resolve 5 mais 9, e aí depois faz vezes 4, né? Ela tem essa ordem de precedência. Então, a calculadora dela funciona muito bem, né? Outro detalhe, como eu já falei, ele aceita os comandos que o próprio CMD aceita, tá? Então, todos os comandos que você usa pro CMD, você usa no PowerShell. Então, se eu fizer um ipconfig aqui, né? Ele também vai funcionar da mesma forma que no CMD, tá? Né? Se eu abrir o CMD aqui, ele vai expressar o resultado da mesma forma. Tá? É o mesmo resultado aqui, tá? Então, os mesmos comandos que você digita no CMD, eles também podem ser digitados, né, no PowerShell. Então, esse aqui é um ipconfig, certo? Aí você pode fazer dir, né, para ver os diretórios, fazer ls,
fazer um ls ali para listar os diretórios e toda aquela sequência de comandos que você tem ali pro CMD, tá? Né? O clear para limpar a tela, né? Para você, na verdade, não limpar, mas subir o cursor, né? E aí você tem todos os mesmos comandos. Então, ele é bem, nessa parte, ele sintetiza todos, né? Só que, além desses comandos, né? Que se tem no CMD, que você pode utilizar facilmente no PowerShell, um dos grandes diferenciais que o PowerShell tem é esses CMDLETs aqui, né? Esses CMDLETs, tá? Que são os nomes dados a comandos que é seguido por uma questão, né? De verbo e ação, tá? O que é isso, né? O PowerShell, ele tem um comando interno, né? Que são esse comando interno, como eu falei, é o CMLETs, e a ideia é que ele trabalhe com um verbo, uma palavra verbo e uma ação, tá? Então, você tem um verbo e uma ação. É como se fosse uma construção de uma frase, né? Toda a lista tem que ter o verbo e o verbo pede uma ação, né? Então, aqui é a mesma coisa. Você digita um verbo, por exemplo, o get, né? Que é obter, ali, adquirir e tudo mais, e o comando que você quer, né? Então, é bem tranquilo. Você trabalha com o verbo, mais a ação do verbo, tá? Então, é o comando, que é o verbo, por exemplo, nesse caso, o get, que é obter, traço a ação que você quer. Você quer obter o quê, né? Então, você expressa isso dessa forma, tá? Então, isso a gente denomina como CMDLETs, tá? E essa é a ideia, é que o PowerShell trabalhe com verbo e ação, tá? É como o verbo ir a algum lugar, né? Get, obter o quê? Alguma coisa, tá? Essa parte, vocês entenderam bem? Entenderam bem essa parte do verbo da ação aí? Sim. Tá? Essa parte é um dos corações do PowerShell, tá? Tudo que você vai fazer, mas essa é a base para os comandos. O verbo de ação mais o comando. É tipo como se fosse o verbo ir à escola, né? Então, você tem ali o verbo ir a algum determinado lugar. Nesse caso, escola, né? O get aqui, no caso, vai ser obter a alguma coisa, tá? E aí, você digita o que você quer obter, tá? Por exemplo, né? Nós podemos ter ajuda, né? Quero obter ajuda, né? Então, se eu quero obter ajuda do PowerShell, eu digito get traço help, tá? E aí, deixa eu ver o que deu aqui, peraí. O que eu digitei errado? Get, não, sem espaço. Tem espaço. Eu tô pensando em Linux, minha mente já foi direto para Linux. Tá? E aí, você já obtém, né, um resumo do comando get, tá? Ele fala que é um assembly last name, né? O tópico, ele fala do help, ele te explica o que acontece, aí ele fala o que você pode fazer com o help, né? E aí, ele fala, né, alguns outros comentários. Para obter mais informações sobre o Windows PowerShell, leia os seguintes tópicos de ajuda. Ele te fala, ó, get commands, obtém informações sobre os CMDLETs de código de CMDLETs. Get member, obtém as propriedades e os métodos de um objeto. Where objeto, filtra as propriedades do objeto. About objeto, explica o uso dos objetos do Windows PowerShell. About remote, informa como executar os comandos em computadores remotos, tá? Então, ele vai ali te ajudando com as ideias de comando que você pode ir digitando, né? Você pode digitar, por exemplo, get alias, né? E aí ele vai te dar uma sequência de comandos alias que você pode usar, né? Tá vendo? Isso aqui são comandos, né? Que ele fala alias, né? Porcentagem, né? Para cada objeto, né? Alias, interrogação, para a definição onde mais o objeto, add, né? Add, conteúdo, e ele vai te dando alguns auxiliares que você pode ir usando. Lógico que é assim, né, pessoal? Como provavelmente esse é o primeiro encontro, né? Os comandos aqui no PowerShell,
talvez vocês não tenham familiaridade. Então, é necessário, igual fala, ir treinando, né? Então, você deve ir conhecendo, né? Porque cada comando você acaba utilizando para programações que você queira, né? Então, acaba sendo necessário você conhecer o rol de comandos que você queira utilizar, tá? Então, é legal que vocês peguem alguns manuais de comando, conheçam, tá? Porque assim como, né, em Linux existem infinitos comandos, aqui também no PowerShell é a mesma coisa, tá? A gente vai tendo uma infinidade de comandos que vocês podem utilizar para fazer uma infinidade de coisas, né? E até alguns apresentam o mesmo resultado, mas variam em algumas variáveis ali que você pode configurar, tá? Então, é bem interessante. Mais para frente a gente vai mostrar os comandos, né? Alguns comandos principais, mas é só para vocês se familiarizando, né? Então, aqui esse alias que eu digitei aqui, por exemplo, né? Que eu chamei agora, get alias, né? Ele vai mostrando os tipos de alias que tem e as definições que você pode usar para chamar eles, tá? Então, por exemplo, né? Se nós temos o tradicional mkdir, que nós criamos diretórios no Linux, né? Aqui também, se você for ver, tem por exemplo, um mount, né? Que você tem lá em Linux. Você também tem ele aqui, que é o new ps drive, né? Monte um novo drive, né? New drive. Lá em Linux é só monte, né? Aqui ele já é new, montar um novo drive. Move, né? Mover, move item. Aí você move para onde quer. Mover uma pasta, mover algumas coisas. Então, para quem já utiliza Linux, você já tem, talvez vocês já conheçam com muitos comandos, né? Você vai já se familiarizar. Por exemplo, rmdir, né? Remover diretório, né? Você vai e remove o módulo, né? O diretório aqui é chamado como módulo. Então, você vai vendo que, né, que muitos esses comandos, né? Sleep, select, set, toda essa parte aqui desses names aqui, né? cd, né? Que é get content, né? Você pega cd. Então, tudo são clear, né? Que é o limpar a tela, você clear host. Então, são comandos que acabam se repetindo, fazem a mesma coisa do que faz no Linux, só que aqui você tem que escrever ele diferente, tá? No PowerShell, para que você tenha um melhor resultado, tá? E aí, né? Você pode ir fazer igual o Linux que a gente faz. Você pode executar o comando e, além de você falar o verbo, mais o comando que você quer, você pode adicionar parâmetros a ele, né? Você pode criar strings ali parametrizadas, tá? Que é o quê? Você especificar mais ainda o que você quer que o comando faça, tá? Então, da mesma forma que a gente trabalha em Linux, o PowerShell também permite, tá? Por isso que os dois, eles são semelhantes, né? Não quer dizer que são iguais, são semelhantes, essa parte de string e tal, né? Porque eles não são iguais já pelo comando, né? Você tem que falar o verbo mais a ação. Em Linux, muitas das vezes, você não precisa. Aqui, eles já customizaram dessa sequência. Então, por exemplo, ele quer pegar, aqui nesse caso, né? O verbo de ação get, obter o item, né? O shield item aqui, o principal item desse caminho. Pet, c:/, que é o diretório raiz ali do Windows, tá? Então, se a gente fizer isso aqui, né? Ele vai trazer para a gente e a gente pode o quê? Customizar essas ações. Não é somente digitar o verbo e a ação. A gente pode personalizar esse verbo dando algumas peculiaridades. Então, eu posso falar que eu quero obter esse item principal nesse caminho, que é o c:/, né? Que é a raiz, que é barra invertida, que é a raiz do Windows, tá? Então, né? Ah, nesse caso aqui ele não teve. Localizar o parâmetro conhecido com parâmetro. Ele não está encontrando esse item nesse caminho aqui, ou seja, esse item não tem
lá no caminho, tá? Então, a gente precisa também fornecer o caminho correto. Como esse aqui é um exemplo, esse exemplo, no meu caso, eu não tenho esse caminho especificado, por isso que ele não está encontrando. Mas a ideia aqui é o quê? Que além do comando, né, do verbo e da ação que a gente especifique, você consegue ainda especificar ou detalhar mais esses parâmetros, tá? Você consegue customizar a saída que você quer pro comando que você quer dar, tá? Então, isso facilita o quê? Na execução de rotinas, né? Por exemplo, quando você quer mapear uma pasta para subir sempre quando você reiniciar o servidor. Você consegue mapear por um script no PowerShell e sempre que ele executar, né, você fala o endereço que você quer mapear com o nome que você quer mapear, tá? Isso você consegue fazer com PowerShell, tá? E aí, você consegue ir fazendo vários estilos, né? Você consegue parametrizar várias possibilidades, tá? Como o Linux faz, você consegue criar uma string lá, né? Uma expressão regular que a gente chama, né? Com várias definições que você queira exemplificar, tá? E aí você pode ir detalhando cada vez mais essa expressão regular até dar, né? Formar a saída com o padrão que você quer, tá? E, além dessa parte, você consegue fazer pequenos códigos, né? Ou, na verdade, mais do que isso, né? Por exemplo, como a gente já chegou a comentar em aula, né? O PowerShell, ele aceita programação, orientação a objeto. E não só isso, ele aceita várias outras linguagens de programação, assim como o terminal Linux aceita. Então, você consegue programar nele várias linguagens de programação. Então, por exemplo, no caso desse exemplo aqui, o cara está fazendo uma função, que é esse quick ping, né? E falando que ele quer testar um ping de 1 a 100 e guardar nessa variável arg aqui, tá? Então, você consegue executar, vou até fazer esse código aqui, pequenos códigos, ou você consegue criar programas, né? Que aí vai personalizar algumas funções em servidores, principalmente, né? Não faz muito sentido em desktop, mas em servidores que automatizem a rotina, tá? Então, você consegue facilitar o trabalho do administrador de rede, tá bom? E aí, com isso, você sai configurando, né? E aí você facilita a ação da rede. Você consegue criar tarefas personalizadas. Professor, licença. Oi? Essa aula é de qual semestre, por favor? Essa aqui é de rede do 5º semestre. Aqui eu entrei no portal, aí entrei nesse link para entrar na aula. Só que eu sou do primeiro e não estou conseguindo acessar. Qual disciplina que você está fazendo hoje? Hoje Essa aqui é a sistema. disciplina fechada. O 5º semestre de redes. Hoje seria sistemas. Não, então acho que é com outro professor. Eu sou o professor Fernando. O senhor dá aula para o primeiro? Não. Para qual primeiro? Análise de desenvolvimento. Não, hoje eu estou dando para aula para o pessoal de rede de computadores, 5º semestre. Ah, certo, professor. Perdão, então. Desculpa atrapalhar. Agora me perdi. Vamos lá de novo, então. Todo mundo está entendendo aí? O PowerShell está pegando a ideia? Estão me ouvindo agora, pessoal? Sim, entendendo. Então, beleza. Vamos fazer o continue aí. Então, né, como eu estava falando, ele executa pequenos códigos, né? Na verdade, não só pequenos, mas códigos que você queira realizar para automatizar saídas, né? De funções que você queira programar ou otimizações que você queira realizar, né? Então, ele é
ele consegue permitir que você personalize as tarefas que você tem dentro do sistema, tá? Então, a ideia é que você consiga interagir o máximo que você queira com o sistema, assim como o Linux permite interagir o máximo com o sistema, tá? Então, a ideia é ser facilitador pro administrador e para o desenvolvedor ou para quem quer utilizar o PowerShell, tá? Então, por isso, né, relembrando, por isso que ele aceita as linguagens de programação que você queira, né? Ele aceita C, C Sharp ali, ó, essas linguagens, né? E permite que você crie os seus códigos, tá? E com isso, você personalize as ações que você tem. Por exemplo, se você gerencia algum servidor Windows, né? Ele permite que você configure ações lá dentro do sistema que você consiga fazer com que elas se tornem rotinas de sistema, tá? Então, você consegue fazer com PowerShell, tá? Eu vou ver se na próxima aula eu vou trazer para a gente fazer um servidor de impressão web em PowerShell, tá? Hoje eu vou fazer mais essa parte de introdução e aí depois eu vou trazer para a gente brincar um pouquinho com isso daí, tá? Eu vou fazer um how-to e a gente faz um servidorzinho de computador de impressão em PowerShell, tá? Só para a gente pegar a ideia. Beleza? Então, deixa eu fazer a chamada dele. Só um instantinho para mostrar para vocês o resultado. Opa, sair de novo. Vamos lá. Não. Esse aqui. Não. Volta para frente. Vamos. Essa. Aí a gente fecha. Agora deixa eu chamar a execução dele. Aí eu vou chamar o meu localhost. E aí a gente vai deixar. Tá? Aí daqui a pouco eu pego esse pacote e mostro para vocês. Então, além de código, né? Você pode criar um arquivo de texto simples, né? Com Notepad. Isso aí você consegue. Notepad é o que geralmente a gente faz alguns scriptzinhos, né? Como a gente usou, por exemplo, o Gedit para usar em Linux, né? Aqui a gente pode usar o Notepad. Salvar ele na pasta C, temp, né? E colocar esse nome teste.ps, né? E aí a gente pode escrever esse texto aqui. Deixa eu fazer isso aqui para mostrar para vocês, né? Como ele interpreta script, né? Então, a gente abre ele aqui, vamos salvar na pasta temp lá, né, do C. Deixa eu ver se já tem a pasta temp, senão a gente cria. Mas não tem. Deixa eu criar a pasta C aqui rapidinho. E a gente já mostra aí. Criar uma temporária aqui para a gente. Certo? Aí a gente cria a temp e salva esse arquivo aqui. Como que eu vou salvar com o mesmo nome do slide para quando vocês forem fazer, vocês também já terem essa noção aqui com o mesmo nome, tá? Então deixa eu já salvar igualzinho, tá? Certo? Então, a gente está salvando como PS1, tá? Essa extensão PS1, ela está dizendo que é um formato de texto, tá? Aqui nós vamos, quando você salva qualquer coisa com .ps1 em Windows, você diz que é um arquivo somente de texto, tá? Não é um executável, não é um PDF, não, é um arquivo de texto, tá? Ah, mas o TXT também é. Só que ele o TXT é uma extensão que é de texto, mas ele é um texto binário. Aqui não, aqui
texto puro, tá? Então, é .ps1 quando você quer salvar alguma coisa somente como arquivo de texto. Isso aqui, você vai ver que quando você até salva com essa extensão, deixa eu salvar um outro aqui para mostrar para vocês, né? Quando você salva um arquivo nesta extensão, né? Ele já vai até te falar isso, ó. Se nós vamos salvar um outro aqui, como teste.ps1, para vocês notarem, tá? Deixa eu substituir. Ó, ele fala, você está prestes a salvar o documento em formato somente texto, ok? Removerá toda a formatação. Tem certeza que deseja fazer isso? Né? Você clica aqui sim, tá? Quando você salva .txt, ele é texto, mas ele mantém a formatação. O .ps1, ele é exclusivamente texto e não mantém a formatação. O que é formatação? Quebra de linha, ponto e vírgula, espaço, né? Isso faz tudo da parte da formatação do texto. O PS1, .ps1 não, ele entende que é tudo uma linha só, tá? Então, vamos gravar essa informação aqui, dentro desse arquivo, tá? A gente dá um Ctrl B para salvar aqui, tá? E aí, a gente salva isso dentro do arquivo, tá? Ó, o que está dentro desse tempo é esse teste ponto aqui, né? Isso é um script show. Até se vocês forem ver, né? O ícone dele muda para o símbolo do PowerShell, tá? Quando você fala PS1 ali, né? PowerShell já para a gente, tá? Então, o ícone já fica com um símbolo diferenciado. Então, se tiver vários outros símbolos, né? De arquivos, você já consegue diferenciar como uma extensão de PowerShell ali, texto puro, tá? E depois, né? Você consegue, né? Dar permissão, né? E aí você vê que ele segue muita linha do terminal Linux, né? Você cria o arquivo, depois dá permissão para executar e tudo mais, né? Então você vai dar permissão de execução, né? Uma política, você vai falar o verbo set, né? Que é permitir, e aí a policy de execução é a ação que você vai realizar através do verbo, né? E ali vai fazer login remoto, tá? Então, eu só vou já fazer um copy aqui dele e um teste aqui no PowerShell para a gente facilitar aqui. Sai daí. Tá bom. Ah, não pegou tudo. Que beleza. Então, vamos lá. Não está aceitando a cola. Tá bom, vamos escrever. 7, né? Execute a policy que a gente quer, tá? E aí a gente vai fazer a permissão para remote login ali, tá? Então, nós permitimos a alteração, né? Como clicar em S para dizer que sim, né? Então, essa ele concedeu a permissão. Tá? Ixi, negou. Por que você negou? Tá. Aí, depois a gente executa o código, tá? Então, a gente faz apontando o caminho do código, né? A pasta que a gente deixou, tá? Que é na temp, e o teste. E não executou a bagaça. Ai, caramba. O teste não pode ser carregado porque a execução não foi... Ah, tá. Oi? Você tem que executar aquele comando remote sing. Acho que no PowerShell como administrador, para ele mexer no registro. Ah, é. Ah, eu não subi administrador na hora, não? Que não. Acho que não. Pô, será que eu esqueci dessa parte? Que burrada. Então, vamos lá. Vamos de novo. Deixa eu ver.
Deixa eu abrir ele como administrador. Lá embaixo, lá, em cima do antivírus. Ah, caramba, tô mal de óculos hoje, hein? Tô tentando trocar de óculos. Nossa, tá bom. Ai, caramba, que vacilo. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Tirando essa burrice que eu fiz aí de executar como usuário normal, no PowerShell funciona o sudo, não funciona, Samuel? Não, nunca usei. Não sei. Bom, vamos testar se funciona o sudo nessa bagaça? Vamos ver. Deveria funcionar, né? Deixa eu ver. Não. Amanhã, semana que vem, eu trago para vocês como a gente faz para executar o administrador sem precisar entrar com o PowerShell administrador. Tem um esquema, só que agora eu não vou lembrar. Então, vamos lá. Beleza, vamos executar agora como administradorzinho bonitinho. Então, deixa eu digitar de novo a linhazinha. É bem tranquila, né? É 7. Cara, deixa eu programar para vir da cá para cá, daqui para cá. Tá? 7. Execute a policy e o remote sign-on ali. Tá? Aí, vamos fazer aqui sim. Ah, agora sim, é verdade. Eu cabeção aqui tinha esquecido de executar como administrador. E agora eu vou apontar o temp, né? Aqui você também pode digitar tab, tá? Igual o terminal do Linux. Ele já preenche para você ali o caminho, né? E o teste P1. Tá vendo? Né? Ele apresenta o roteirinho do script, tá? Então, se a gente for pensar, né, a gente pode fazer algumas coisinhas, né, como a gente já viu, né? Então, se a gente já está conseguindo fazer scripts, né, por isso que a gente consegue fazer scripts com possibilidade de iniciar junto com o sistema. Por isso que você consegue programar e trabalhar rotinas de sistemas, tá? Então, por isso que você consegue automatizar o máximo possível do sistema, tá? Então, isso é só para mostrar que rapidamente você consegue imprimir e executar coisas com o PowerShell, tá? E aí você pode criar vários apelidos, né? Você pode criar o set alias, né? Ação de permitir, né? O alias, você pode mudar o nome, né? Do script que a gente concedeu para meu script, tá? Isso simplesmente vai agilizar na execução do código, né? Então, essa linha aí nada mais vai fazer do que conceder a todo esse caminho aqui, né? Você cria um apelido, por isso que ele está entre aspas. Na verdade, não é um apelido, né? Você faz uma síntese, né? Você transforma todo esse caminho para um link simbólico, tá? Você apenas cria um símbolo, né? Ali chamado meu script, tá? Por quê? Porque quando ele está dizendo que o quê? Que o meu script, quando você digitar, significa C, /, invertida temp, /, teste.ps1, tá? Então, o que acontece? Na verdade, não é que você, não, agora eu ocultei o caminho, né? Realmente, você fez um apelido, você ocultou o caminho, tá? Mas não é que, não, agora é só eu chamar aquilo, não se chama mais o caminho. Não, o caminho sempre é aquele ali, tá? C, /temp, /teste.ps1, tá? Tanto é que se eu pegar ele aqui, né? Ó, copiar. E, cara, não tá deixando. Por isso que eu não gosto disso. Então, e copiar. E outra coisa, tem uma diferença aqui, né? Esse PowerShell, ele não é muito case sensitive, tá? Ele não é, muitas das vezes, igual o Linux, para alguns comandos, que se você digitar caixa alta e caixa baixa, ele vai aceitar ou não, tá? Então, tomem cuidado com isso, ó. Se eu digitar
coisas aqui, né? Ó, e for baixando, né? E aí eu, por exemplo, fizer um clear em letra maiúscula, ele vai funcionar da mesma forma do que eu digitar em letra minúscula, tá? Então, tomem cuidado com isso. E no terminal Linux, você não tem acesso ao clear por letra maiúscula, tá? O Windows não é case sensitivo, então cuidado na hora de nomeação, de mudança de nome ali para um lado, para o outro, porque muitas das vezes você pensa que colocou maiúsculo, minúsculo, e não, tá? Então tomem cuidado quando estiver setando variável, alguma configuração, em arquivos de configurações importante, né? Por causa que ele não é muito case sensitivo. E aí, ele não sendo case sensitivo, ele não sabe distinguir caixa alta e caixa baixa, tá? Para ele, se você for dar um nome, né, de um arquivo, chamar ele de teste ponto, né, txt, tudo maiúsculo, né? E depois, se você fizer teste.txt minúsculo, para ele é uma coisa só, tá? Então, tomem cuidado com o terminal, esse PowerShell, porque também ele interpreta de acordo com o que você quiser, tá? Então, se a gente fizer essa parte do alias aqui, ó, vamos mostrar aqui para vocês. Esse alias, né? Ele vai agora, vamos se dizer, ocultar, né? Vai criar um apelido, né? Para esse caminho que a gente criou. Então, ou seja, né? Ele vai criar um facilitador, tá? Ó, ele abstraiu e disse para você, então, a partir de agora, né, através do set alias, que é a ação de conceder um apelido, eu concedi o caminho que você me apresentou, chamando meu script. Então, toda vez que eu chamar ele meu script, né, ele vai vir e vai apontar aquela mesma coisa que estava ali, tá? Só que é assim, né? O arquivo está aqui. Se eu, muitas das vezes, tirar o arquivo daqui, né? E colocar ele em outro local, ele não vai... Vou colocar ele aqui na área de trabalho, tá vendo? Eu troquei. Se você for aqui, né? E chamar ele de novo, né? Ele não encontrou, tá? Por isso que você, né, não pense, não, eu já criei esse apelido, então não importa, ele abstraiu. Não. O apelido ali, né, ele só simplesmente facilitou para você executar mais rápido a ação. Você não toda hora não precisa ficar digitando c:/temp/teste.ps1, né? Então ele só criou um apelido, ou seja, encurtou a execução do código ali, tá? Então, tanto é que se eu for executar de novo, ó, o arquivo não está lá na pasta, nesse diretório aqui, e ele não executa. Agora, se eu volto esse arquivo para lá, né, ele vai executar, tá? Por quê? Toda vez que eu chamo, na verdade, meu script, né, eu estou passando esse caminho, né? Eu estou passando o caminho total, né? Então, ele vai funcionar, tá? Então, cuidado aí, não dê um apelido e saia deletando o arquivo achando, não, ele guardou o código. Não, isso aqui é só um caminho pro link, né? Para executar aquilo que você colocou naquela extensão, né? Tá? Não é a execução do arquivo, tá bom? Né? E aí, com isso, você vai crescendo, né? Então, além dessas ações bobinhas que a gente está vendo até agora, né? Ele vai fazendo coisas maiores para a gente, né? Então, você vai ver que o PowerShell permite armazenar valores desconhecidos, tá? Para fazer codificação, tá? A fase de codificação depois. Então, quando você quer armazenar um tipo, né, durante uma execução baseado em um valor armazenado, você utiliza o cifrão, tá? Então, quando você quer usar variáveis para armazenar informações, você utiliza o cifrão, tá? Para acessar essas variáveis, tá bom? Então, qual que é a ideia, né? É como se fossem outras linguagens de programação, né? Vamos montar aqui, né? Você vai vendo, essa variável, você guarda um valor
na variável. Isso é com qualquer linguagem de programação, não é só com PowerShell, como vocês já sabem, né? O cifrão é para uma variável, como a gente está vendo aqui, né? Tem uma variável que esse exemplo cria, um amount igual a 120, né? Depois um vetor de 0.19, que é um double, né? Que ele criou ali. Aí ele faz uma outra, que é um cálculo, né? Aí ele pega o result da quantidade de amount vezes aquele double que ele criou ali, aquele ponto flutuante, tá? E aí ele mostra o resultado, tá? Então, você consegue fazer essas coisinhas no PowerShell também. Então, você começa a ver que dá para você ir criando códigos, né? Porque se você consegue, por exemplo, fazer um amount aqui e atribuir um valor para ele, certo? Se você consegue depois criar uma outra variável, um VAT, né? E consegue atribuir um double para ele, né? Certo? E aí depois você consegue fazer um cálculo matemático com ele, né? E aí você vai fazer o que agora, né? Então, o que a gente fez até agora? A gente pegou duas variáveis, né? Uma amount, que está recebendo um número inteiro, tá? Então, o que acontece? Quando eu digito amount igual a 120, eu estou falando que essa amount, ela é 120, tá? E quando eu estou fazendo um VAT igual a 0.19, eu, na verdade, estou falando que o VAT vale agora 0.19. Ou seja, isso em programação a gente chama de atribuir valor a uma variável, tá? Porque esse valor pode ser mudado de acordo com o meu desejo, né? Eu posso fazer 120, 240, o valor que eu quero, 480, né? Posso ir dobrando, né? Ou colocar um valor fixo. Aqui é uma variável primária, simples, então é um valor fixo, tá? Eu estou atribuindo essa variável amount um valor de 120. Aqui, no segundo, eu estou atribuindo essa variável VAT o ponto 0,19, né? 0,19. E aí, aqui é simplesmente um comentário, né? Uma ação de comentário que eu estou fazendo nesse calculate aqui, tá? E aí, depois, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o resultado. Lembra que a gente falou da calculadora, né? Aqui no começo, que o PowerShell tinha essa calculadora já fácil, né? Já pré-formatada dentro do código dele, né? Então, na verdade, quando a gente está chegando aqui no código, né? Essa parte aqui desse código, não está acontecendo a amount vezes a VAT. Na verdade, está acontecendo 120 vezes 19 aqui, tá? Por quê? Porque essa variável amount aqui, ela já é 120. E essa variável VAT, ela é 0,19. E aqui é uma operação da calculadora que o PowerShell já reconhece. Então, não está se fazendo aqui cálculo com as letras, tá? Não. Aqui já tem o valor da variável armazenado. Então, o amount aqui é 120. Porque aqui na primeira linha você atribuiu 120 ao amount. Então, aqui é 120 vezes o VAT aqui 0,19 que você atribuiu aqui, tá? Então, aqui não está mais só aqui a variável. Não, ela já está preenchida com esses valores. E o que acontece? Quando eu faço result, né? Eu armazeno, eu faço uma terceira variável aqui para armazenar o resultado dessa operação, eu simplesmente estou fazendo o quê? A multiplicação de 120 vezes 0,19 e armazenando o resultado nessa variável. Então, quando essa operação for concluída no PowerShell, o resultado passa para result, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora, tá? Então, a gente vai colocar result, né? Que vai ser igual. O que igual vai ser? Agora, a multiplicação, que é 120 vezes 0,19, tá? Que é esse valor que está armazenado aqui. Tá bom? E aí, agora, eu sei que o result armazenou o valor desse cálculo, só que ele armazenou. Então, agora eu preciso imprimir o resultado, né? Então, eu tenho que expressar qual é o resultado que saiu na tela, né? E aqui,
você tem um comentário do código, né? Que é o input, né? Que eu estou colocando aqui passo a passo, como se a gente estivesse fazendo via terminal, tá? Então, ó, esse aqui, e aí se eu pedir para imprimir o resultado, né? Ele vai imprimir o resultado da operação, tá? Porque aqui aconteceu, 22.8 é o resultado da operação. Então, se a gente for fazer um teste de mesa, o que acontece, né? A variável amount recebe 120 na sua primeira execução, aí vai para o segundo passo, o VAT recebe 0.019, o terceiro passo é a conta, né, a multiplicação da variável amount, que já é igual a 120 por causa da atribuição, e depois a operação de vezes, aí o valor armazenado da VAT, né, e aí o resultado sendo armazenado no result. E aí depois eu só pedir para imprimir, tá? Isso aqui eu fiz na tela, mas poderia muito bem estar num script, né? Você pode fazer um scriptzinho e fazer da mesma forma que a gente chamou aquele arquivo script PS1 aí, né? PS1 para executar essa saída, tá? E aí, né? E aí, além de você fazer isso, né? Você pode também resgatar, entender essa parte do código aqui? Tá bem tranquila essa partinha? Tá tranquilo aí, pessoal, até agora? Não totalmente, senhor. Ainda estou meio em dúvida com essa parte do código aí. Só fala um pouquinho mais alto, Vinícius, que o microfone tá baixo. Não entendi muito bem essa parte do código aí. Mais ou menos que eu peguei. Pode repetir que eu só não entendi o final. Entendi mais ou menos essa parte do código. Não sei. É que assim, o PowerShell, ele aceita códigos. Então, você pode, por exemplo, fazer um código C# que é orientação a objeto, e colocar aqui no PowerShell e executar, tá? Ele aceita códigos de programação. Você pode fazer um código em C e executar aqui no PowerShell, tá? É código mesmo, código de programação você consegue fazer e executar aqui, tá? Beleza. Por exemplo, igual eu fiz aqui, né? Esse código simplesinho aqui, dessa operação aqui, né? Que era receber uma variável com valor 120, o outro valor 0,19, né? E aí fazer essa conta. Eu já poderia começar a complicar. Na próxima aula eu vou começar a complicar um pouco mais. Por quê? Eu já poderia fazer, por exemplo, que esses valores não fossem fixos. Eu poderia fazer um comando aqui, a qual a quantidade fosse digitada pelo usuário, tanto de uma variável como da outra, fizesse a multiplicação e imprimisse o resultado. Isso é um código de programação, né? É um começo bem simples, mas é um código. E aí você pode ir dificultando, né? Você pode ir aumentando a complexidade do seu código para executar, tá? Tanto é que, por exemplo, né, nas próximas aulas a gente vai ver, o PowerShell você consegue customizar muita coisa. Você pode fazer toda a parte do Azure, da Microsoft, que é a parte de nuvem, é PowerShell. Você consegue interagir, né? Hoje os servidores ali no Microsoft, muitas ações, né, você fazem em PowerShell, tá? Mas isso aí vai ser um pouco mais para as próximas aulas, quando você já estiver mais familiarizado, tá bom? E aí, né? Aí você pode começar a atribuir retorno às funções que você vai criando, tá? Na verdade, é resgatar o retorno de funções, né? Das variáveis que você digitou, tá? Ou seja, né? Você pode, por exemplo, fazer uma variável lista, né? E armazenar um semletes dentro dela, que na verdade, né? O semletes é o comando, que é o verbo mais a ação. Então você pode fazer o quê? Que a variável lista armazene comandos que você dá para o PowerShell. Então, se você começa a pensar, você começa a articular algumas coisas. Então, eu posso fazer uma variável virar uma string, né, de comandos ali personalizado que eu der, eu posso fazer ele virar uma variável. Então, eu posso começar a interagir com o sistema, criando variáveis no meu código, e aí, com essas variáveis, eu consigo criar várias outras variáveis que começam a simplificar o meu código
E aí eu começo a interagir mais com o sistema, tá? Porque você pensa o quê, ó? Essa variável lista, tá? Armazenando esse comando, né? Que é nesse diretório que foi criado dentro do C, tá? Ou seja, além de criar variáveis, igual eu criei aqui, que recebe valores, né? E fazem operação, eu consigo fazer com que a variável guarde respostas de comando, que eu atribuo ali para a variável. Então, eu começo a criar mais poder de ação dentro do sistema, porque o que eu consigo? Otimizar o meu código. Eu não preciso ficar criando e repetindo várias vezes o comando, né? E o que está fazendo? Eu consigo, na verdade, fazer com que a variável já faça a ação do comando que eu quero, né? Por quê? Porque a variável armazena o comando que eu quero digitar. Então, com isso, eu agilizo o código, né? E aí, além de tudo, eu ganho tempo, espaço, né? E agilidade, tá? Então, a gente vai vendo aí, eu estou tentando passar bem devagar os conceitos aí, onde vocês tiverem dúvida, vocês vão perguntando, mas aí eu já estou falando de um pouco de programação, para depois a gente já começar uma parte mais, vamos dizer, um pouco mais complicadinha, que é programar em PowerShell, tá? Então, a gente já viu o quê? Né? Que o PowerShell é poderoso na parte de comandos, né? Então, ele consegue, por exemplo, executar operações matemáticas de forma simples, ele já compreende, né? A gente viu que a gente consegue executar, né, comandos dentro dele, através dessa questão do verbo mais a ação, né? Que é o verbo, é a palavra, o que você quer fazer, mas com a execução desse fazer, né? Que é o exemplo, por exemplo, ir à escola, né? Onde eu quero ir? À escola, né? E aí a gente viu o quê? Que eu consigo criar scripts, colocar em um diretório e criar apelidos para esse diretório para poder executar ele no PowerShell de uma forma mais rápida. Vimos que o PowerShell já consegue executar códigos, né, diretamente nele. Então, aquele código pequeno que a gente viu, mas a gente já consegue ver que o PowerShell já consegue executar. E aí, com isso, a gente começa a observar o quê? Que além dessas variáveis, guardar aqueles valores matemáticos, ela guarda outros valores também, ela consegue guardar valores, né? Consegue guardar execuções de comando. O que é isso? Né? Ele consegue guardar todo o comando que você digitar para ele. Então, ele consegue, em uma única variável, guardar uma string de comandos, uma sequência de comandos que você der. Ele consegue guardar ali uma expressão regular para você, para simplificar. E aí, toda vez que você quer chamar aquela expressão regular ali para você digitar, você vai e digita a variável que guardou essa função, tá? Né? E aí qual é o legal? Depois que você começou a guardar tudo isso, né? Essa sequência de comandos, vamos dizer, mais usados no seu dia a dia, né? Você que tem uma sequência ali que você mais usa na sua administração do seu sistema ali. Você consegue fazer uma lista de variáveis, né? Aí você fica com dúvida. Você pode listar depois todas as variáveis que estão armazenadas ali no seu PowerShell, tá? E é bem simplesinho. Por exemplo, se eu quisesse ver tudo o que está ali armazenado já no meu PowerShell, né, era simplesmente fazer essa sequência. Dir, variável, list, e aí eu faço um coringa, né? Esse caractere aqui, que é esse símbolo de multiplicação, quando eu uso ele em expressões, né, a gente chama ele de caractere coringa, tá? Por quê? Você coloca ele para que tudo que for depois de list, ele liste para você, tá? Então, ele vai vir até list e esse coringa vai pegar tudo que tem depois, tá? Todos os arquivos que tiver listas, lista 1, lista 2, lista 10, lista 20. Ele vai pegar esses 4 primeiros LIST e listar para você tudo que tiver de caractere para frente, tá?
Então, é um caractere que a gente chama de coringa, tá? Porque você pode ser usado para essas funcionalidades para agilizar o processo. Por exemplo, quando você não sabe quantos arquivos Word você tem, né? Você vem aqui, por exemplo, né? E digita, deixa eu mostrar aqui. Aqui ali não tem arquivos, né? Mas você digita esse coringa e coloca .txt, por exemplo. Você vai listar todos os arquivos com a extensão .txt ali para você, tá? É um caractere que a gente chama de coringa. É por isso que ele está sendo usado aqui. Esse cara vai fazer uma list, né, de todas as variáveis ali que a gente tem, tá? Então, vamos ver aqui, tá? E aí, deixa eu pegar a saída dele aqui, né? A gente fez o dir e agora vai precisar mostrar ele na tela, né? Nós criamos aquele ali, né? Essa aqui não é a memória, podemos listar as variáveis que estão carregadas na memória, só que assim, tem que ter variáveis na memória. No meu caso aqui, eu não tenho variáveis, porque eu não criei, tá? Então, você precisa criar as variáveis para depois poder listar as variáveis. Aqui no meu caso, eu não criei ainda, vou criar com vocês na próxima aula, tá? E aí, você pode, durante a execução, né? Se uma variável, você pode programar rotinas para essa variável, tá? Então, você pode programar que essa variável sempre execute alguma ação no sistema, tá? Então, por exemplo, essa aqui, test_pet variável, né, 2/list, tá? Ou seja, você vai criando variáveis, né? E aí você pode customizar ela para realizar ações no sistema para você, né? Então, por exemplo, eu posso criar uma variável que armazena o ifconfig, -a, né? E ali, -all para mostrar tudo. E aí eu não preciso fazer ifconfig, -all. Eu vou lá e chamo a variável para execução, tá? E aí, logicamente, se eu crio, eu posso excluir também, tá? Então, para eliminar uma variável da lista, né? Você der um del variável, né? /list ali, você elimina, tá? Por quê? Nós criamos essa variável aqui, né? Nesse caso aqui do exemplo, nós criamos essa test_pet variável, e aí nós atribuímos ela como lista, e aí depois nós podemos vir aqui e deletar ela, tá? Deixa eu ver se ela vai ser criada. Deixa eu criar ela aqui para vocês, né? Então, você consegue criar uma variável, tá? Tá? Então, você consegue criar uma variável. Deixa eu ter que dar aqui, deixa eu ver. Não, tá certo. Você cria uma variável, né? E ali depois, você pode ir, né? E depois você pode deletar a variável que você criou, né? Simplesmente você faz um del, e aí você faz variável, e ali você vai e deleta a sua lista, tá? Então, é bem tranquilo. Você cria variáveis e deleta variáveis como você quer, tá? E aí você pode criar, e aí a gente volta, né, a essa parte. Então, essa parte de variáveis, qual que é a ideia? Você cria as variáveis para automatizar o sistema, tá? E aí, não só automatizar o sistema, mas facilitar a sua administração aí no sistema, tá? A ideia é que essas variáveis façam sentido para o administrador, né? E aí, com isso, você interaja e execute seus trabalhos de uma forma mais rápida ali, tá? E aí, né, temos aí, voltando um pouco aos comandos, né? Aí você tem, né, comando para limpar as variáveis, né? Para obter as variáveis, ver novas variáveis, né? Remover variáveis e criar variáveis dentro do PowerShell, tá? Então, né? Você pode criar
novas variáveis, né? Então, nós estamos criando uma new variáveis aqui com teste, atribuindo para ela um valor de 100, né? E aí nós criamos uma descrição, que esse teste varia com a escrita de proteção, né? E com a opção de leitura somente, tá? Aqui é um exemplo de criação de variável, né? Então, é um exemplo de criação de variável, tá? Aí no próximo slide ele tem, né? Aí você pode criar vários tipos de variáveis, né? Pelo ambiente que armazena informações úteis para desenvolver script de qualidade. Qual que é a ideia? Quando você cria essas variáveis, né? É que você utilize elas em scripts que você faça para administrar o sistema, tá? Então, por exemplo, né? Se a gente pegar e fazer um dir, né? .even aqui, né? A gente vai ver algumas variáveis que a gente tem, né? Que é esse caso da Apple Macintosh, que o cara está criando uma variável, né? Que é o indir. Aí ele está falando um evento OS, né? Que é do Apple Macintosh OS. E fazendo um teste, reprovar alunos, teste 1, 2, 3, né? Ou seja, ele está criando uma variável, né? E aí vocês estão vendo que ele está a cada vez, né? Você tem esse indir, e aí ele está variando os valores dentro dessa variável, tá? E aí você pode ter variáveis igual em programação mesmo, tá? Você pode ter variáveis com valor global. O que é isso? Uma variável no global é quando ela é aceita por todo o código, tá? Por exemplo, né? Você cria uma função aqui, né? Vamos pegar aquele código que a gente fez aqui, né? Aquela operaçãozinha matemática aqui, ó. Tá? Nesse código aqui, vamos ver. Deixa eu voltar aqui, Aqui, né? Aqui, isso é uma variável local. Por quê? Ela só pode ser utilizada nesse script aqui, tá? Ou seja, esse código, ela é uma variável local, tá? Ela não pode ser reutilizada em outro código, tá? Porque ela já é atribuído um valor, executado uma operação e impresso o resultado, tá? Então, isso é uma variável local. Uma variável global é quando eu crio que ela pode ser reutilizada em outro código dentro do mesmo script, tá? Então, isso é uma variável global. Local é como está aqui. Você tem a utilização somente dela nesse roteiro que a gente fez aqui nesse pequeno código. Agora, quando ela é global, ela pode ser reaproveitada em outro local do código, tá? Por exemplo, a gente vê muito essa questão em variáveis que você consegue, por exemplo, criar uma variável que armazene uma execução de um comando. Ela pode ser global. Por quê? Você vai executar ela em mais de um local, tá? Você vai reaproveitar ela na sequência do código. Ela não vai terminar simplesmente com a sua execução, tá? E aí, essa é a diferença de local. Local é como eu mostrei. Você usa ela, finalizada a utilização daquela vez, ela não é mais reaproveitada, morre naquele trecho de código. A global, ela já pode ser reutilizada na sequência de códigos. Ah, mas aonde, por exemplo? Uma variável que armazena o nome do usuário, né? Ela tende a ser global, porque várias vezes você vai requisitar o nome do usuário. Ah, mas para quê? Pode requisitar para logar, para pedir autorização, né? Para mudar de página, para validar alguma credencial, né? No processo, por exemplo, que você está fazendo alguma compra, né? Então, tende a ser uma variável global, tá? Ela pode ser privada, tá? Privada é o quê? Somente para aquele uso, tá? Não é liberado para mais daquele utilizado, daquele escopo que você programou, tá? E pode ser permitida em script, tá? Ou seja, você pode utilizar no código, tá? Então, por exemplo, um exemplo, né? Aí ele cria aqui, né? Você tem a privada, private.2.b recebe 5, né? A local 2.c recebe 9, a global 2.d igual a 3, né? Script 2.k igual a 1, tá? Então, quando você for usar essas variáveis, né? Que aqui você falou, essa aqui é privada, é private, né?
A local, eu só vou usar em um determinado local. A global, que eu uso em toda, e essa script aqui, recebendo um valor, para sintetizar um pouco mais, seria fazer assim, né? Aí, o que acontece? Aqui, por exemplo, variável.getType, né? O que está acontecendo quando você está chamando aqui essa expressão, esse código? Você está, na verdade, apenas imprimindo o tipo de variável que você quer saber, tá? Qual é o tipo? Esse aqui que você determinou. Private 2.b igual a 5, local, né? 2.c igual a 9, global 2.d igual a 3, script 2.k igual a 1, né? E aqui você está querendo saber a distinção de cada uma, tá? Então, você executa essa linha, né? E aí, você vai especificar, né? Você vai ter a informação do tipo que você criou, tá? Então, é simplesmente você digitar lá no seu PowerShell, variável, né? Fazendo com que seja uma variável. Quando você digita private 2.b igual a 5, você está falando que a variável b igual a 5 é privada, tá? Ela vai ser de uso privado. Quando você digita, né? Cifrão local, 2 pontos, você está falando o quê? Que c igual a 9 vai ser uma variável local, tá? Quando você faz cifrão global, 2 pontos, você está falando que d, que é igual a 3, é uma variável global que pode ser utilizada no código todo, né? Quando você faz cifrão script, 2 pontos, k igual a 1, você está dizendo que é uma variável que pode ser usada nos scripts, tá? E aí, quando você quer saber o valor dessa variável, você faz variável obtendo o tipo da variável, que é esse getType, né? E o name que você quer, tá? E ela já vai te apontar. Esse name você vai ser, né? Aqui o nome da variável. Você coloca B, C, D ou K e ela vai te falar o tipo da variável, tá? Ali. Agora você quer definir um tipo de variável, tá? Quando você quer falar, olha, a variável flag igual a 12 vai ser em byte, né? Lembrando que um byte, né, é 8 bits, né? Bit é a menor unidade, 0 e 1. Agora, um byte é um conjunto de 8 bits de 0 e 1 ali na sequência que você der. Então, quando você quer atribuir, né, a flag igual a 12, né? Essa variável flag está recebendo 12. Só que você quer falar, olha, 12 não é um número. Na verdade, é uma quantidade de bytes, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 1 byte e quase 2, na verdade, né? A gente tem, para ter 2 bytes, seria 16. Então, a gente tem 2 bytes e um pouco mais aqui de bits, né? Então, ele vai, na verdade, agora, quando você pegar o flag getType, ele vai apresentar a sequência de bits, né? De bytes. Ele vai te apresentar 2 bytes, sendo que o segundo vai faltar um pouco para completar os 16, tá? Mas o que mostra isso aqui? Que você consegue, através da execução das variáveis, transformar, né, ela para outros valores, né? Aqui seria um número inteiro, então seria um int, né? Seria um 12 int. Na verdade, você consegue pegar, fazer esse inteiro que tem um valor 12 virar bytes. Então, agora vai ser, né, zeros e uns aqui, tá? Então, vai ser 2 bytes aqui, praticamente, tá? E aqui é só para você ver que a flag virou byte, tá? Então, você consegue definir um tipo. Você pode colocar aqui, por exemplo, no lugar de byte, colocar bits, né? Então, vai ser uma sequência de 0 e 1 aqui, tá? Para você exibir da tela, tá? Aí você tem algumas variaçõezinhas de variáveis que você pode pegar, né? Então, aqui eu só estou mostrando alguns exemplos que provavelmente na próxima semana a gente vai começar a fazer uns códigos e vai ver a execução, né? Mas eu crio uma variável, né, date, que armazena a data, e aí eu chamo dateTime, que é a função, né? Datetime, ela vai apresentar o dia, o mês e o ano, né? Então, o que eu faço? Quando eu digito datetime, ele está armazenando nessa variável date a data e o dia e o ano que eu estou fazendo essa execução, tá? Para vocês terem uma ideia. Tá bom? Pessoal, até aqui tá tranquilo? Querem tirar alguma dúvida? Tá de boa? Né?
Pode continuar, professor, pode continuar. Segue a vida. Não, porque assim, eu não estou fazendo muito código agora para não confundir muito vocês. Eu estou querendo ver que se vocês pegam a primeira impressão para ter uma familiaridade, para depois aí pegar os slides, né? Eu creio que todo mundo deve ter ali um Windows que dá para testar, principalmente essa parte desses slides que eu peguei, que é bem explicativo, porque a ideia da semana que vem é já ir fazendo mais códigos, né? Hoje eu quero passar alguns comandos, algumas coisas para todo mundo se familiarizar com o PowerShell, para depois a gente começar a ver uns pouco mais de códigos. Todo mundo está conseguindo aí pegar, já trabalhou com PowerShell, ou é a primeira vez, mas está tendo algum pouco de dificuldade? O povo está concentrado, professor. Pode falar. Ninguém vai se pronunciar? Ô, André, vamos se pronunciar, André. Já me responde no WhatsApp também, pelo amor de Deus. Vamos fazer uma enquete. Quem já trabalhou com PowerShell ou já tinha mexido alguma vez para resolver alguma coisa? Eu não. Eu já mexi, mas nunca resolvi nada com ele, não. Não, mas já mexeu, já tinha o primeiro contato. Já. Já? Já. Então, professor, eu não peguei a aula do início, não vi mais ou menos o que o professor tinha explicado, mas eu tenho já um breve conhecimento de PowerShell. Eu já utilizo em alguns trabalhos, em algumas coisas, eu utilizo o PowerShell, né? É. E aí, Celso? E aí, Davi? E aí, Guilherme? E aí, John? Já tinha mexido já? Eu só abri o PowerShell. Já teve o primeiro contato, né? Mais ou menos, professor. Já tinha digitado, trabalhado alguma coisa? Não, professor, eu já mexi também, mas só que nem o Alexandre, nunca resolvi nada. Só um simplesão. Mas vocês estão vendo que não é complexo, né? Vocês já trabalharam com já mexeram assim, pelo menos na faculdade ou no serviço com alguma linguagem de programação, sabem um pouco de funções de programação, assim? A gente sabe algumas funções, mas a gente corre disso aí que nem diabo corre da cruz, professor. Programação é foda, mano. Não, é porque aqui a gente vai começar a ver na verdade, os conceitos são iguais, né? Laço, né? While, for, né? Variáveis, as suas funções, inteiro, double, né? String, né? Tudo que é aquela parte de programação que a gente já tem que ter aquele conhecimento prévio para quando a gente for fazer o PowerShell saber um pouco como que está mexendo, né? Eu não vou chegar naquela parte complexa, mas algumas partes de alguns códigos a gente vai fazer, alguns script básicos. Então, por exemplo, né, o PowerShell dá para você fazer conceito de orientação a objeto, tá? Não só essa programação estrutural aí, que é sequencial, né? Vai o código correndo ali, né? Dá para você fazer diferente, tá? Mas o que a gente precisa ter? Aquele conceito de um pouco de programação. Olha, o que é um inteiro, né? O que é um double? Por exemplo, aqui nessa conversão, né? Ele pega o número 12, que é um inteiro, né? E aí você faz uma variável recebendo esse valor inteiro e sendo transformado para byte, né? Então, é o quê? Você tem que ter um pouco dessa noção, né? O que é um inteiro? O que é um double? Né? O que é uma string? Né? Então, né, o que cada variável armazena? Por exemplo, você vira ali na calculadora, né? Ele já interpreta a sequência de comandos que você der. Então, né, isso daí vai envolvendo alguns conceitos, porque agora a gente fez aqui um código bem simplesinho, né? E agora a gente está vendo que com esse conceito da variável receber valor, você pode colocar praticamente qualquer coisa dentro da variável. Você pode colocar uma sequência de comandos dentro de uma única variável e executar ela dentro de um código, né? E aí pegar a saída e conseguir ir utilizando, tá?
Então, esses conceitos que eu quero que você pegue. Por exemplo, né, isso aqui é bobinho, né? Essa parte, alguns comandos que vocês vão ver, aqui parece ser bem simples, tá? Mas com o tempo, essa parte aqui vai se complicando, né? Porque essa parte date time aqui, por exemplo, né? Que a gente está vendo aqui, que dentro se você cria uma variável date, né? Recebendo o date time, você armazena o dia, o mês e o ano. Só que você pode usar uma variável dessa para poder, por exemplo, checar um login de rede quando o cara está fazendo. Você pode fazer uma ação de customização, né, dentro do PowerShell, que você, além dos registros que o Windows tem, você pode criar um registro para validar, por exemplo, o horário, né, e ver se o time zone, por exemplo, do servidor está batendo com a máquina do usuário. Né? Lógico que já tem scripts que fazem isso automaticamente, mas você também pode programar ações para isso, né? Executar determinado script em determinado horário, né? Então, são uns códigos que são simples, mas você precisa ter essa noção, né, básica para você conseguir desenvolver códigos um pouco mais complexos e, com o tempo, ir fazendo mais interações com o PowerShell. Porque o que acontece, né? Como eu falei no começo, ele começou com uma iniciativa, né? Aí foi dando certo. Hoje, praticamente, o Windows Azure e servidores e policy, tudo que você vê nessa parte é feita com PowerShell, né? É um cara ali, abre o terminal, vai dando os command LEDs dele, ele vai criando as variáveis e vai imputando o código ali dentro e vai executando, né? Então, mas o que acontece? Para tudo chegar nesse ponto, você tem que ter aquele conhecimento básico da ferramenta, né? Então, qual que é a ideia? A gente trazer nessas próximas 2 ou 3 aulas esse conhecimento básico, tá? Até um pouco mais ali de fazer alguns códigos. Só que eu vou ser bem realista. Assim como programação exige repetição e análise, é a mesma coisa se vocês quiserem se aperfeiçoar em PowerShell, né? É repetição de código, até porque, né, ele não trabalha igual o CMD, né? Ele, com essa questão do verbo e da ação, ele já muda um pouco, não só um pouco, né? Ele muda muito a composição dele, então ele é uma realidade diferente, né? Ele simplesmente aceita os comandos que um cara que usa CMD pode ver aqui. Só que ele vai além, né? Ele vai extremamente além. Ele vai anos-luz à frente de um CMD, tá? Então, vamos dar uma continuada aqui mais alguns minutinhos e a gente vai na próxima aula aí. Então, vamos, né? E aí, né, como a gente está vendo, se a gente começa agora a ver, né, que variáveis pode armazenar comandos, né? E aí você pode imprimir esses comandos na tela ou guardar para realizar execuções que você queira, né? Então, agora você começa a aumentar o poder de argumento que você tem para criar e executar scripts aí dentro do Windows, né? Ou dentro do sistema que ele tiver. Então, dessa forma, você pode chamar scripts dentro de script de modo sequencial, utilizando os valores gerados. Ou seja, como você começou a ver, você consegue criar scripts para várias ações. E aí, com isso, você consegue ligar scripts com scripts. Por quê? Porque você consegue criar um script para uma determinada ação, essa ação ocorrendo com sucesso, você consegue pegar o resultado desse script, passar para outro script e, dessa forma, criar uma sequência, tá? Isso já é feito, mais ou menos, essa ideia, em sistema operacional, tá? Quando você tem o arquivo .boot, lá no caso do Linux, né? E do Windows também você tem um arquivo de inicialização. Depois, o que vem na sequência? Uma série de scripts que você vai puxando um, chamando o outro para você, tá? Bom, eu vou desligar tudo, cara. A internet aqui deu uma caidinha e voltou. Então, pessoal, a ideia é o quê? Né? Você vai criando uma sequência de script igual, por exemplo, no sistema operacional. Um script chama o outro,
e com o resultado que você tem de um script, né, você gera uma entrada para o próximo script, tá? Então, ele é bem... você consegue realizar bastante performance, tá? Então, né, você consegue que os scripts se alterem, tá? Conforme... E aí você tem consegue fazer com que os argumentos, né, cada vez aumente dentro dos scripts que você está trabalhando, tá? Então, isso agiliza bastante, tá? E aí, você vai, o que acontece? Você vai criando, né, a personalização cada vez mais das suas rotinas, tá bom? E com isso, você vai agilizando exemplos, né? Você vai criando complexidades maiores com os scripts, tá? Deixa eu ver aqui agora. Eu iria começar a passar agora alguns códigos de script, mas porque agora já vai fazer algumas coisas que é utilizada em programação. Só que eu acho que é melhor, estou pensando aqui, eu acho que é melhor o quê? Vocês conseguem, agora, esses slides estão na aula 13, tá? Vocês conseguem primeiro dar uma olhada nessas funções aqui, o que é um if else, né? Que é esse condicional, né? Como a gente fazer para poder depois a gente fazer com mais exatidão, tá? Para a gente ganhar um pouquinho mais aí de abstração, porque senão vocês vão ficar muito perdidos na hora da execução dos códigos, vocês não vão saber mais ou menos o que está acontecendo. Vocês não querem primeiro dar uma olhada nessa sequência de slides que tem algumas ações de programação, tentar entender para a gente começar a executar na semana que vem? O que vocês acham? Tudo ser, bem, professor. Né? Pode ser, professor. Só passa o slide para nós. Fechou. Esse slide já está na aula 13 já. Ah, está na 13. Samuel já mandou no grupo. Tá? Porque assim, vai vir agora partes de código, né? Funções de códigos. Só que acho que é mais o quê? Antes de me ficar falando um monte de coisa aqui, eu creio que é mais fácil vocês pegarem o resto da aula de hoje, né? Dar uma olhada nessas condições, por exemplo, o if else, que é uma condicional, né? Que é um laço que a gente é uma condição que a gente faz em programação. Esses outros aqui, switch, né? Que são condições também, né? Ali. E os outros que a gente tem na sequência aqui, creio que seja mais fácil, né? Vai ser mais vantajoso vocês darem uma olhada, ver o que está sendo feito, tá? E ali depois, na próxima aula, a gente trabalhar já com conhecimento prévio de vocês, para vocês irem junto comigo, tentando abstrair o mais rápido, porque senão hoje só vou jogar código aqui, tentar explicar, mas como vocês não viram ainda, talvez vocês não vão perder bastante coisa. Porque, por exemplo, é loop, né? Que essa parte final aqui é só de programação, ó, force cada objeto, né? Para cada objeto. Eu creio que é mais fácil vocês darem uma olhada a partir, deixa eu pegar, ó, a partir deste slide aqui, ó. Principalmente a partir, ó, acho que do if else aqui, que é melhor. Esse switch aqui é complicadinho. Deixa eu ver, a partir de onde? Coleções, true face. Não, deixa eu ver. Condições. Não. Acho que é melhor essa parte de condições, acho que é aqui, ó. Não, essa parte de condições ela é mais complicada. Eu vou fazer o seguinte. Vocês conseguem, vocês venham apresentar, vocês dão uma revisada na apresentação a partir do slide 45, que daí começa condições, né? If else, e aí tem laço e tem algumas condicionais. Pode ser? Aí, a partir do slide 45,
vocês começam aí, pega esse final de aula, dá uma revisada, vê o que vocês entendem, e aí na próxima aula a gente começa trabalhando essas condições para vocês entenderem, para a gente começar depois a fazer alguns scripts, tá? Mas para pelo menos vocês entenderem o que é um if else, o que é um laço for, o que é o switch, o que é o condicional, para a gente começar a fazer uns códigos e vocês entenderem o que está acontecendo. Tá? Pronto, combinado, professor? Ok, professor. Só que é assim, dá uma olhada com carinho mesmo, porque semana que vem a gente começa a fazer, eu vou explicar o que é, né, para te sanar as dúvidas, e a gente vai começar a fazer uns códigos. Então, para não ficar muito ali boiando, né, para a gente ter, vocês absorver um pouco mais, tenta realmente dar uma lida e olhar com carinho essa parte final, a partir do 45, tá? Para a gente já fazer uma coisa bacana, de pelo menos ficar uma aula inteira a gente trabalhando com os códigos, para todo mundo estar entendendo e alinhado aí na sequência, tá bom? Fechou, professor? Tá ok, professor. Até agora, ficou alguma dúvida, alguma questão que vocês não pegaram de PowerShell? Deu para entender que é tipo um terminal de execução de comandos, o verbo de ação ali, mais o que você quer fazer? Já deu para pegar ali a ideia que ele é bastante versátil já, né? Você consegue realizar muita coisa com ele? Sim. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou deixar essa outra parte, que é pelo que a gente conversou, vocês não tiveram muito contato, assim, bastante extremo com programação, eu vou deixar para vocês darem uma revisada, e aí semana que vem a gente já volta batendo a partir do slide 45, tá bom? Beleza, professor. Tá? E aí, deixa eu tirar uma dúvida. E projeto integrado, tá tudo tranquilo? Tem alguma dúvida, alguma coisa que está travada? O seu meu mandou pro senhor, mandou? Mandou. O senhor corrigiu lá? O que tá faltando alguma coisa? Ainda não, eu vou corrigir já até o final dessa semana eu passo. Fechou então. Aí o senhor verifica certinho e a gente finaliza. Não, tranquilo. Essa sala tem acho que tem 2 grupos, né? Tem o do Samuel e tem mais um, não é? O do André, se eu não me engano. Deve estar no modo avião. Deve estar vendo alguma live aí, deve estar vendo. Né? Não, professor, tô acompanhando. Ele colocou um alerta, fala o nome dele e dispara lá. Com programação aí. E aí, André, o grupo de projeto tá tranquilo? Tá e não tá, professor. A situação é crítica e delicada. Eu curti essa crítica delicada, eu vou usar essa frase. Obrigado, André, eu vou usar essa frase. Mas o que é, André? É grupo ou trabalho? Não, até que a gente tá se entendendo lá, é falta de tempo mesmo. Caramba, nessa quarentena? Eu tô trabalhando mais que o normal, professor. Pior que eu também, hein? Mais que o normal. Eu tô querendo voltar logo, acabar essa quarentena. Você acredita que sábado eu vou fazer ação social, eu vou entregar máscara? Por um lado é bom, professor. É bom? Por um lado é pra você sair de casa, para não ser contaminado, você vai entregar máscara no meio da feira da Viliara? Nossa. Vendo por esse lado. Mas precisar de alguma coisa, dá um toque lá, tá? Tá ok, professor. Então era mais isso, galera. Semana que vem a gente já começa falando de programação e já vendo PowerShell e programação junto, tá? Tanto a gente executa pelo terminal ou faz chamada pelo script também, tá? Tá ok. E aí, se vocês já quiserem dar uma olhada no computador de vocês, né? A partir do Windows 7 já tem, do Vista também já tem PowerShell, tá? Só digitar ali, abrir aqui o menu iniciar, né? Você coloca Power aí, PowerShell, você já começa a poder utilizar, tá? Lembrando, não faça a mesma coisa que eu esqueci de executar no modo administrador, né? Então, você dá um botão direito ali
executar como administrador para você ter poder acesso à máquina toda, tá bom? Ok, professor. No 2002 ele é meio que default, né? É, Você não abre CMD lá, você abre ele direto, né? já abre ele. É que eles tiraram o CMD, né? Porque o PowerShell absorveu tudo, né? Então, a partir do 2012 ali para frente, tudo já é PowerShell. É. Legal. Beleza? Ok. Então, pessoal, se ninguém tem mais dúvida, um forte abraço. Boa quarentena aí para todos. Ok, professor. Igualmente. Boa noite. Essa é a primeira quarentena. Ok, professor. Valeu, hein? Valeu. Boa noite. Essa é a primeira quarentena que eu vejo que passa de 40 dias. Pois é. É louco. Passou bem mais, hein? Essa foi boa demais. Foi boa não, professor. Essa foi ruim. Então, mas a quarentena tem que durar 40 dias, não é? Então, Depois já tem fala mais de porque eu tô- 50. Então, até as palavras não tem mais significado no negócio. É Imagina. cinquentena agora, né? Mas beleza, né? O que tem para hoje? Falou, Isso professor. aí. Falou, pessoal. Bom descanso. Ok. Valeu, professor. Valeu, professor. Até mais. Até Boa mais. noite. Ó, Falou, semana que vem eu rapaziada. já vou abrir a aula fazendo código, hein? Pelo amor de Deus, dá uma olhada lá. Pronto. Fechou, professor. Falou. Valeu, pessoal. Um abraço. Bom descanso. Tá, eu também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.